existe esse limite, porque vai ser o limite de soma de rima dessa função. E por que esse limite existe? Porque essa soma de rima é a soma de rima desta função. E essa função ela é contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque a f no intervalo fechado AB é de classe C1. Significa que a derivada da f é contínua, ao quadrado é contínua, essa raiz quadrada é contínua, multiplicado pela f, multiplicado por 2π, isso dá uma função contínua. E toda função contínua é integrável a rima no intervalo fechado AB. Ou seja, existe esse limite em R. Isso nós já sabemos. I é fato matemático, I é fato matemático, isso se prova, eu não vou dar a demonstração para vocês aqui, mas é bem razoável esperar isso, que o limite com a norma de P tendendo a zero da soma de rima sobre, da soma sobre P de 2π f de, agora eu vou olhar para cá, f de DI, raiz quadrada de 1 mais f' de EI ao quadrado delta xi, isso aqui é o limite da soma de rima, o limite com a norma de P tende a zero, da soma de rima sobre P de 2π f de CI, raiz quadrada de 1 mais a derivada da f aplicada em CI ao quadrado delta x. Isso aqui você sabe o que é. O que é isso? É a integral definida da função g. Ou seja, isso aqui é a integral de A até B de quem? Da função g, isto é, de 2π x raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Observe. Primeira coisa, eu descobri o seguinte: a área da superfície de revolução SP, onde SP é a superfície de revolução obtida pela rotação da poligonal, quem é a área dessa superfície de revolução SP? É essa somatória aqui. Cadê? É isso aqui. Só que isso aqui não é uma soma de rima. Mas esse limite aqui existe, e é o limite dessa soma. E essa soma é uma soma de rima. Soma de rima de que função? Dessa função, que é contínua. Então, o limite existe e é real. Pronto. Agora, é fato matemático que quando eu pego esse limite aqui, esse limite é igual a esse. Portanto, é igual a essa integral. Diga. Eu acho que ali, quando eu acho que é uma x. Hã? Ah, sim. Acho não, eu que copiei errado. Obrigado, viu? É 2π integral de A até B, 2π, porque a função é essa, tá? Certo. Pode, livro de análise mais avançado sem conta. É a única coisa que eu fico devendo para você é essa demonstração. Que esse limite é esse mesmo limite. Tá certo? Não, tem não. Nenhum livro de cálculo elementar traz a demonstração disso. Isso você encontra uma coisa mais analítica, mais fina, tá? Mas é verdade, tá? É verdade. Por que eu tenho que provar isso? Porque isso aqui não é soma de rima. Mas, se você olhar para cá, o DI e o EI estão dentro de cada intervalo, o DI, para cada I de 1 até N, o DI e o EI pertencem a um intervalo xi menos 1 xi. Aí se prova isso aqui. Um argumento que o Sturt, que não é válido, tá? Ele argumenta assim: se você pegar dentro do intervalo, se o intervalinho for pequeno, é claro que essa parcela, para cada I, se o intervalo for pequeno, ou seja, se a norma da partição é próxima de zero, cada intervalo é pequeno, não é?
Então, James Stewart diz, olha, essa parcela é muito próxima dessa. Então, essa soma é próxima dessa. Isso é um problema. Um argumento desse tipo. Sabe por quê? Porque se a partição é muito pequena, tá? Todos os intervalos são pequenos, mas são muitos intervalos. Então, a proximidade em cada intervalo, por que garante que vale a proximidade na soma? Porque quando eu vou somar, eu somo muitos erros. E aí pode ser que a soma não seja próxima. E alguém pode levantar esse questionamento. Então, há uma prova de fato para isso. Esse argumento que o estudo traz para mim, é furado, tá? Porque o fato de uma parcela estar próxima da outra não garante que a soma das parcelas está próxima da soma das outras parcelas. Porque cada parcela está próxima da outra, mas são muitas parcelas. Uma aproximação em cada parcela pode não, quando eu passo para a soma, essa aproximação da soma eu não tenho. Você entendeu? Mas tem uma demonstração. Então, como esse limite existe, é igual a isso, esse limite aqui, que é o que eu quero que o limite de SP, porque quem é esse limite aqui? Quem é esse limite? É o limite da área de SP. E como para a norma de P próximo de zero, o SP é parecido com S, então a área de S tem que ser definida como sendo esse limite. Entendeu? Então, tudo isso aqui é a justificativa para eu dar esta definição. A justificativa para eu dar a seguinte definição. Vocês entenderam aí a discussão? Entenderam? Então, definição. A área de S, que essa superfície de revolução aqui, é o número real, que eu represento assim, dado por, que área de S? É 2π, integral de A até B, de f de x, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Entendido aí? Pronto. Está aí a justificativa. Então vamos usar essa fórmula para calcular áreas de superfície de revolução. Por exemplo, encontre, vou botar um exercício aqui, dado R maior do que zero, o exercício, dado R maior do que zero, encontre a área da superfície de revolução obtida pela rotação em torno do eixo y igual a zero, então do eixo y igual a zero, tá certo? Que é o eixo das abscissas, né? Do gráfico da função f de x igual raiz quadrada de R2 menos x2 ao longo do intervalo, ao longo do intervalo ao longo
ao longo do intervalo, menos SS, onde S é menor do que R. Onde S é menor do que R. Então, observe, ó, olha aqui, ó. Aqui como esse exercício é interessante. Pega aqui. Solução. Solução. Olha a solução. Tá aqui, ó. O R menos R e a função f de x igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Sabe qual é o gráfico dessa função? É o semicírculo. É o semicírculo de raio R. Isso é a função f. Só que eu vou pegar um S aqui. Vou pegar um S aqui. S menos S. E eu quero a rotação, tá? Não do gráfico todo, mas só desse pedaço. Que é o gráfico de f de menos S a S. Tá? Eu vou fazer a rotação desse gráfico em torno desse eixo. Eu obtenho uma superfície de revolução, tá aqui, ó. Você vê aqui, vou até desenhar aqui, tá vendo? Que é uma parte da casca da esfera, não é? Não é uma parte da casca da esfera, né? E qual é o volume de S? Tudo bem? Bem, sendo o volume de S, não. A área de S, né? Eu falo volume às vezes. Então, sendo S a referida superfície, tem-se a área de S é o que? 2π. A integral de quanto a quanto? De menos S a S. De quê? De f de x, né? F de x, como você consertou naquela hora, 1 mais a derivada da f em x ao quadrado dx. Concorda comigo? Concorda? Então vamos ver quanto é que dá essa conta. E essa função, essa função f, ela é de classe C1 no intervalo onde eu estou fazendo a integração. Tá certo? Ponto. Como? Quem é a derivada da f em x? Quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada da f em x, ó. Olha a f de x. Olha aqui, ó. Raiz quadrada de R2 menos x2. Isso aqui é a f. Raiz quadrada de R2 menos x2. Porque x2 mais... Não é porque a circunferência toda é x2 mais y2 é R2. Então, o y2 é R2 menos x2 e o y é mais ou menos raiz quadrada de R2 menos x2. Então, dá a f. Então, f' de x quem é? É 1 sobre 2 raiz quadrada de R2 menos x2 vezes o quê? Menos 2x, correto? Que dá quem? Dá menos x sobre raiz de R2 menos x2. Isso, qualquer que seja o x no intervalo menos SS, ó, tem-se. Olha,
No R, ela não tem derivada. Essa função não tem derivada em R nem em menos R, tá? Detalhe técnico aí. Por isso que eu estou pegando S menor do que R. Tem-se a área, o volume não, a área de S, quem é? 2π, integral de menos S a S, de quanto? F de x, quanto é F de x? Quanto é? Raiz quadrada de R2 menos x2. Vezes o quê? Raiz quadrada de quê? De 1 mais F' de x ao quadrado. Então vai ficar o quê? x2 sobre R2 menos x. O quê? dx. Então isso aqui fica... Ó, veja que o x não pode ser R, né? Então fica 2π integral de menos S a S de quem? De raiz de quê? De R2 menos x2, tá? Isso aqui dentro vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada de... Isso aqui em cima fica só o quê? Só o R2. Embaixo, R2 menos x2, dx. Não é? Aí, claro, isso aqui fica 2π integral de menos S a S de quem? Vai ficar só o R. Dx. Porque esse R2 menos x2 cai para fora como raiz de R2 menos x2, cancela aqui, fica a raiz de R2 que dá o R. E essa integral dá o quê? Dá 2π Rx, né? Rx, integral de R, até que dá Rx, de menos S a S. Então isso aqui dá quanto? Dá 4π RS. RS. Unidades de área. E o interessante é que daqui, por que eu fiz essa restrição aqui? Porque a fórmula AF precisa ser de classe C1, no intervalo onde eu estou integrando. Tá? E essa função ela não é de classe C1 no intervalo menos R a R. Então, teoricamente, eu não posso fazer essa integral. Mas, se eu fizesse se eu fizer o S tender a R, se eu faço o S tender a R, quanto é que dá isso aqui? 4πr ao quadrado. E o que é que acontece com essa superfície quando o S tende a R? Eu viro a casca, eu vou me aproximando da casca da esfera. Então, quem é a área da casca da esfera? É o limite disso aqui quando o S tende a R, ou seja, 4πr2. Só não entendi como é que passou dessa penúltima forma para essa última surpresa. É porque isso aqui é isso aqui, você escrever, ó, é raiz quadrada de R2, raiz quadrada de R2, que é R, sobre raiz quadrada de R2 menos x2. Entendeu? Não é? Aí você cancela. Tá certo? Tá bom? É. Aí faz o S tender a R. Quando você faz o S tender a R, geometricamente você tende para a esfera toda, porque faz o S tender a R, você está calculando, né, a superfície de revolução. A superfície de revolução tende para casca da esfera. Então quem é a área da casca da esfera? 4π R2, que é o limite disso aqui quando o S tende a R. Entendeu? Entendeu? Mas eu fiz no caso geral, para todo, nessa situação, para todo S menor do que R, essa área é 4πRS. Então, no caso, faz o limite, você tem. Pronto. Coisa.